Olá, amadinhos, tudo bem? Vamos ver mais um tema aqui interessante agora, sobre um deus pagão na Bíblia. Aqui em Gênesis está escrito assim, ó: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, aqui que eu coloquei de amarelinho para destacar. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, isso aqui está na Bíblia de todo mundo. Só que em hebraico, pessoal, tem uma coisa interessante aqui, ó. Eu vou ler para vocês aqui em hebraico, ó. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ve'haaretz haita tohu vavohu ve'rosher al penei terum. Esse terum é o abismo aqui, tá? Esse terum, que aqui está em hebraico amarelinho, que as Bíblias traduzem como abismo, ele também significa abismo. Mas só que tem um problema, esse abismo ele vem da mitologia antiga. Porque os antigos povos semitas, eles acreditavam que tinha uma divindade que habitava no abismo. Então esse Terron, ele não é só um abismo, ele também é uma divindade pagã. Tanto que a gente vê aqui em Gênesis 49, ó, uma prova disso, quando Abraão está abençoando Jacó. Ó, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com as bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo, aqui ó, Terron, que está embaixo, e com bênçãos dos seios e da madre. Então, quando ele está abençoando aqui Jacó, ele está abençoando também com as bênçãos do abismo. Como é que um abismo vai abençoar alguém, pessoal? Porque isso aqui não é um abismo, isso aqui era uma divindade antiga chamada Terron. Isso aqui, ó, era uma divindade. Vamos dar uma leitura aqui rápida para vocês entenderem. Terron é um cognato da palavra acadiana tam-tu e ugarítico T-H-M, que tem significado semelhante. Como tal, foi equiparado ao antigo Tiamat sumério. Tiamat é aquele dragão dos sumérios. Em árabe moderno, Tiamat se refere a uma planície costeira do Mar Vermelho. Robert R. Stieglitz afirmou que os textos hebraíticos, que são bem anteriores à Bíblia hebraica, tá, demonstram a equação da deusa Berout na mitologia de Sanconiaton, com o ugarítico THMT. Essa fórmula que trina, pessoal, é comum nessas línguas, tá, semitas, tá? Sempre três consoantes. São chamadas triconsonantais. E acadiano, Tiamat, através do nome Birot, que seriam fontes de águas. O assiriologista que estuda a cultura assíria, Heinrich Zimmer, escreve em seu estudo comparativo dos mitos da criação babilônico e hebraico. Ele escreve o seguinte: de acordo com ambas as tradições, tanto o hebraico quanto o assírio, antes da criação tudo era água. O abismo é personificado como um terrível monstro, que na versão babilônica leva o nome de Tiamat, correspondente ao hebraico Terron, usado como a expressão técnica para o oceano primordial. Então, só fazer uma pausinha aqui, ó, vamos ver aqui em Gênesis, olha que interessante, ó. Quando Deus faz a criação aqui, já tinha água, aqui, ó. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, aqui, ó, antes de Deus começar a criar alguma coisa. Então essas culturas compartilham isso em comum, de que havia águas primordiais e havia um monstro terrível, né, chamado Terron, que habitava um suposto abismo. Tá bom? Vamos continuar aqui agora. Correspondente ao hebraico Terron, usado como expressão técnica. Na versão babilônica leva o nome de Tiamat, que corresponde ao hebraico Terron, usado como a expressão técnica para o oceano primordial, aquelas águas que já haviam. A palavra hebraica é empregada sem o artigo, como um nome próprio, indicando assim que na tradição israelita também representava originalmente algum ser mitológico. Então quer dizer que antes dos hebreus evoluírem, né, no monoteísmo, eles tinham o entendimento de que era um ser mitológico. Por isso que a palavra é aplicada sem o artigo, tá? Não é Ha-Terron. Então era só Terron, como se fosse um ser próprio, tá? Engraçado que Satanás tem um artigo e os cristãos acham que é um ser. Quem é Terron? Uma primordial, a deusa suméria, a deusa cabalística, a deusa babilônica, a deusa das trevas, a rainha do mar. Terron foi a primordial responsável por declarar as guerras primevas contra Yahu, após recusar os seus planos para o destino do multiverso. Para o confronto, Terron criou os semes primordiais Kingo, Apsu e Behemoth, Leviatã, Taurt, Tanim e Emuná. Tá? Esse Behemoth é aquele que aparece lá em Jó, que o Marcos Eber acredita que é um dinossauro, que não tem nada a ver, são seres mitológicos.
sendo esses 5 os últimos deuses monstros, além de vários soldados das trevas, liderados por Hayek. Terron foi apoiada principalmente por Berron, e eu não vou saber pronunciar essa palavrinha aqui sem vogal, mas eu acho que é Hakshek, que durante as guerras primevas foram aprisionados junto com Terron, Kingu, Apsu, os deuses monstros, e diversos soldados das trevas, no abismo do Nimbie, confrontado pela semi-primordial Nimbie, e existente no fundo do mar. Sendo assim, Terron passou a ser conhecida como a Rainha do Mar. Então aqui, segundo esse artigo, essa Terron seria uma deusa feminina. Potnia Terron, em grego, a Senhora dos Animais, é um antigo título assumido por Artemis, entre outras deusas, da hierarquia do Olimpo, e que foi introduzido na Grécia continental. Segundo o acadêmico alemão Walter Burkert, em particular, parece que uma antiga deusa-mãe, especialmente com a Senhora dos Animais, foi individualizada na Grécia sob várias formas, como Hera, Artemis, Afrodite, Deméter e Atena, diz Burkert. E acrescenta, a ideia de uma Senhora dos Animais é amplamente disseminada na Grécia e é muito provável que tenha origens na deusa mãe do Paleolítico, na religião oficial grega, e isso sobrevive no mínimo para além do folclórico. Potnia, cujo significado é senhora, dama ou mulher, é o feminino de potes, uma forma masculina de senhor ou marido. Potnia era uma palavra micênica herdada do grego clássico, com o mesmo significado e que encontra um paralelo exato no sânscrito Patini. Tá bom? Então, resumindo, seria uma antiga deusa do mar, das águas primordiais, que ambas culturas compartilham que já haviam águas, né, antes da criação. A diferença é que na mitologia sumeriana essas forças eram deuses, né? E na mitologia hebraica é Deus que cria todos esses elementos. Mas por esse versículo aqui de Gênesis 49 dá a impressão que durante algum tempo talvez eles tivessem mantido, né, ou sincretizado a crença nessa deusa chamada Terron, tá? E esses paralelos aqui são com outras mitologias, tá? Então analise aí, veja o que vocês acham, tirem suas conclusões. Eu achei interessante isso, né? Porque realmente aqui ele está abençoando ele, ó, com as bênçãos do Terron, tá bom? Obrigado aí por terem assistido, paz a todos.